pouquinho mais. Então são pílulas de super aprendizagem. Todo dia venho aqui lhe explicar como ler um livro em menos de 1 hora, entender o que lê e ser capaz de reter com qualidade. Isso me indica, 70% de porcentagem daquilo que foi lido. Eu geralmente testo os meus alunos dando um texto, peço para ler durante 1 minuto, você pode fazer em casa. E aí depois faço 10 perguntas, você pode fazer num dos vídeos dos meus congressos. O último foi no Quality Hotel, o penúltimo foi no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você faz o teste lá ao vivo. Mas o importante é que você saiba, a princípio, onde você está para saber onde você quer chegar. As pessoas leem em média 130, 170 palavras por minuto e uma compreensão de 15, 25%. Com leitura dinâmica, você pode ler mais de 1.000 palavras por minuto com uma compreensão acima dos 70%. Nós temos aqui um playlist nesse canal. Vá lá, assista o playlist Depoimento dos Alunos e veja você mesmo a narrativa dos alunos sobre resultados que eles obtiveram. Alunos que começaram, treinaram, continuaram e terminaram. Então, nada melhor do que eles mesmos falando sobre os resultados. Meu nome é James, estou no Guinness como o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa. Participei de inúmeros programas de televisão, programas de entrevistas, em especial os incríveis pela National Geographic, os incríveis, que está aí, é uma franquia em vários países do mundo. Esse representava participantes, as melhores cabeças da América Latina. Eu quero continuar com você o tema que iniciei ontem. Então, ontem nós discutimos a respeito da compreensão, ou seja, como ter compreensão usando a leitura dinâmica. É simples, então, mas não é fácil. Então, simples, porque o exercício qualquer criança consegue fazer e entender. Não é fácil porque vai exigir de você repetição, consistência e disciplina. Então, continuando, eu falei que você tem que ler procurando a informação, você tem que ser um detetive. A leitura passiva, eu simplesmente vou esperar que o autor do texto me entregue o conteúdo. Não é assim que funciona. Eu já ouvi dizer, que na Bíblia, por exemplo, o que acontece? O texto salta, Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que quando lê a Bíblia é como se as palavras saltassem. Mas na verdade não é que as palavras saltam. Eu acredito, sou evangélico, e também tem na Bíblia que o Espírito Santo melhora a nossa memória, tá? Ele nos dá o que dizer na hora que precisamos. Mas indo para o lado científico, visto que isso é uma intuição, é uma função do cérebro, a capacidade espiritual intuitiva, mas indo para a neurociência, o que acontece é que você está buscando, é por isso que as palavras saltam. Então, quando você lê um determinado livro, você tem que saber de antemão o que você está procurando. E eu deixei no vídeo, que se segue, é o anterior a esse, está lá na minha lista dos últimos vídeos postados, que você tem que estar atento a quem, onde, quando, como, é o básico. E que muitos desses elementos estão escondidos. O que eu gostaria de expor aqui hoje é que uma vírgula faz toda a diferença na sua compreensão. Um ponto final faz diferença. É por isso que quando calculamos o ppm quer dizer palavras por minuto, quando calculamos o ppm, a gente considera o ponto como uma palavra, porque ele é tão importante quanto, ou talvez até mais, do que uma outra palavra que está ali exposta, entre outras. Então, a vírgula é palavra, ponto e vírgula, as aspas são 2 palavras, parênteses são 2 palavras. E por que a gente, por convenção, entende que é legal contar a pontuação como sendo uma palavra? Para você perceber que a pontuação é extremamente importante. Uma vírgula pode, talvez não lhe reprovar, mas diminuir bastante a sua pontuação no Enem, por exemplo. Então, vou dizer aqui uma frase
E você vai ficar atento. Se você não entender, que você pode assistir esse vídeo em 2x para ganhar tempo. Se você não entender, você volta e ouve, né? Ouça novamente. Então, a frase é a seguinte, olha. Eu não disse que ele roubou o carro. Não coloquei ênfase em lugar nenhum. Agora, se eu coloco ênfase na primeira palavra, no eu, olha só como é que fica, ó. Eu não disse que ele roubou o carro. Então, eu estou afirmando, confirmando que eu, sei. Eu não disse que ele roubou o carro. Ou seja, talvez foi descoberto, se revelou, e agora você tem certeza que o carro foi roubado. E foi ele que trouxe. Agora, se eu mudar colocando ênfase no não, muda tudo, ó. Eu não disse, ou seja, eu não disse que ele roubou o carro. Ou seja, de repente você insinuou e as pessoas entenderam que você tinha dito num outro momento que determinada pessoa tinha roubado o carro. Então, o que foi que ele fez, né? Então, ele está negando. Ou seja, se eu ponho a ênfase no eu confirmo. Se eu ponho a ênfase no não, eu já estou retirando o que eu dizia. Agora, eu não disse que ele, ó, se eu ponho a ênfase no ele, ó, eu não disse que ele roubou o carro. Então, quem foi? Ou seja, eu nem afirmei e nem neguei. O que eu estou mudando na frase é quem roubou. Então, nisso, olha como funciona. Eu nem coloquei vírgula, nem interrogação ou exclamação. Eu só mudei a ênfase. É por isso que, por exemplo, judeus e cristãos não se entendem. Os cristãos, pegam o Velho Testamento, acrescentaram o Novo Testamento, eu também creio no Novo, e eles juntos formam a Bíblia Sagrada, com 66 livros para quem é evangélico, 73 para quem é católico. Tá? Então, até nisso, até entre os cristãos, tem divergência. E por que existe divergência? O judeu, se for saduceu, pega só o Torá, se for fariseu, pega os profetas. Acredita em anjo, ressurreição, essa coisa toda. Por conta da interpretação, às vezes não foi nem a vírgula. Então, fique atento a perceber o que realmente você está procurando no texto, porque quem procura acha, e qual seria a real preocupação do autor, ou seja, qual é o ponto de vista que ele gostaria de defender. Agora, não acabou não, ó. Eu não disse que ele roubou. Se eu mudar a ênfase, antes era no eu, depois eu enfatizei na palavra não, troquei a ênfase no ele, agora eu vou colocar no que ele fez, no verbo, no como. Eu não disse que ele roubou o carro. Então, o que foi que ele fez? Ele pediu emprestado? Foi por engano? O que aconteceu de fato? Eu não disse que ele roubou o carro. A ênfase é em carro. Então, o que foi que ele roubou? Ele roubou. Eu não disse que ele roubou o carro. Ele pode ter roubado um eletrodoméstico, um eletrônico, uma importância em dinheiro, uma joia. O carro não. O carro ele não roubou. Mas então, o que foi que ele roubou? A mesma frase, eu, com ênfase no não, depois na palavra ele, depois no como roubou, e no carro tem pelo menos cinco interpretações diferentes. Então, muito cuidado, porque um livro, por exemplo, como eu já disse aqui, como a Bíblia Sagrada, derivou, fomentou a criação só dentro do cristianismo de milhares de denominações diferentes, só por conta dessa famosa interpretação. É claro que existe o curso de lógica, lá você vai estudar dedução, vou trazer no vídeo, nos próximos vídeos, todo dia eu trago um vídeo novo aqui, o que é a dedução, o que é o silogismo, o que é a indução, padrões, do estudo da lógica, e isso facilita a sua capacidade de entender e também memorizar, porque você acaba se misturando quando tenta absorver ou aprofundar, mergulhar no conteúdo
que você está lendo. Eu gostaria de dizer ainda que você tem a oportunidade de fazer 10 aulas comigo. 10 aulas particulares, é só eu e você, é uma aula privada, ou seja, a gente não grava isso, não é uma live como a gente geralmente faz pelo Instagram. Então é no Google Meet, eu te mando o link na hora da aula, com hora marcada, é uma vez por semana, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua agenda. Nós temos os horários, você olha, né, dentro dos horários livres, qual deles lhe interessa, e nós vamos ficar juntos durante 3 meses. E para participar, para ganhar essas 10 aulas, que eu não cobro, tá? Você compra apenas o nosso material. Esse aqui é um deles, tá? São 5 cadernos que você recebe por um valor, uma taxa única e simbólica. Você não vai pagar mensalidade, você vai pagar uma taxa para adquirir o material e ganha 10 semanas de treinamento comigo. Além disso, um grupo VIP no Telegram, onde você vai interagir com todos desse trimestre que estão participando, treinando essas técnicas. Então é uma grande oportunidade de aumentar a sua velocidade entre 2 a 10 vezes em relação ao que você lê hoje. Então aprenda a ler um livro em menos de 1 hora, é isso que eu divulgo. Como eu disse, tem quase 1.000 alunos com aulas particulares, são mais de 20.000 horas de treinamento só nesse individual, mais de 1 milhão de pessoas em auditórios em todo o país e no exterior. E nesse grupo você também usa como um plantão de dúvidas. Teve dúvida durante a semana sobre como treinar, você vai lá, escreve. Na hora que eu fico aqui com um tempo livre, eu vou lá e respondo os principais questionamentos. No mais, né, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai obter sempre os mesmos resultados. Tente algo novo, diferente, me procure pelo WhatsApp 6199347 2125. Vai estar nas descrições do vídeo e eu lhe vejo no próximo.